Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje, no primeiro episódio do podcast Prós Ideias, nós temos um convidado super especial. É um convidado que tem marcas ícones aqui no DF na área de gastronomia. Nós vamos conversar com o Rafael Costa Curta. Olá, Samir. Obrigado, Rafael, pela sua presença. Valeu, pessoal. Vamos bater um papo bacana aqui sobre as suas marcas, que são ícones, né? Aqui no estado, Rafael. Bora. Me fala um pouquinho da história, né, do Marieta e do Marvel logo em seguida, né? Como que surgiu e quanto tempo vocês já estão aqui no DF, né? Tá bom. Então, o Marieta a gente completou 42 anos recentemente, agora em outubro. O Marieta, ao contrário do que muita gente pensa, assim, a primeira loja não foi a do Conde Nacional, né? Eu mesmo pensava que... Foi a do Venâncio 3000. Começou com meu pai, tá? Certo. Eu era criança, tá, pessoal? 42 anos atrás. Apesar da falta de cabelo. Não tinha nem nascido, né? E era moleque, então assim, eu nem lembro direito do comecinho, né? Mas assim, mas lembro de minhas memórias de infância, de comemorar vários aniversários do Marieta e tal, essas coisas. Mas enfim, começou com uma ideia do meu pai, que está nativo até hoje, né? De empreender, de ter um negócio. Ele veio aqui, ele veio para Brasília, ele era do Paraná, veio para Brasília trabalhar na Eletronorte. Pioneiro aí também, né? Pois é, e em algum momento lá a Eletronorte fez tipo desses programas tinha algum dinheiro lá que era devido, e ele pegou esse dinheiro e juntou na época com alguns sócios e tal, e resolveu abrir o primeiro Marieta, assim. E seu pai, nos anos 80, já veio com essa pegada de uma comida mais saudável, né? Como é que é isso? Que não era o tema na ocasião, né? Não era. A ideia era primeiro fazer uma coisa diferente do que tinha aí, né? Na época, realmente, assim... A gastronomia no Brasil como um todo, e Brasília, principalmente Brasília, ainda só 20 anos de idade, né? Em 82, ainda, né? 22 anos, tudo muito incipiente. A ideia fazer uma coisa diferente, assim, porque tinha muito assim, ou padaria, ou uma lanchonete vendendo salgadinho, daí já partia para restaurantes mais sofisticados, né? Não tinha um meio termo ali, né? Não tinha... E nessa conversa surgiram ideias de sanduíches. Alguém tinha ido para fora, daí tinha provado aqueles sanduíches de miga, né, na Argentina, depois outro tinha ido não sei aonde, e a partir daí surgiram as ideias, né? Então, só que o Marieta, quando começou, ainda não tinha salada, né? Era mais os sanduíches, algumas bebidas, e na época a gente vendia uns chocolatinhos também, assim, que a gente ficou anos vendendo esses chocolates. Trazia lá do sul, assim, acho que vinha de Gramado, alguma coisa assim. O berço do chocolate do sul, né? E com o tempo foi evoluindo, então adicionando novos sabores nos sanduíches e tal. E a segunda loja, e foi engraçado, curioso, uma história curiosa até, que a segunda loja, que foi do Conde Nacional, que realmente quando a marca explodiu, né, e ficou muito conhecida, assim, Conde Nacional e Park Shopping, né, a loja do Conde Nacional ficava onde ficava uma loja, essa sim era bem radical para a época, que era de restaurante macrobiótico, assim, uma coisa totalmente aquele realmente estava fora da caixa, muito à frente do seu tempo. E a história do sanduíche natural surgiu porque a gente abriu no lugar e o pessoal ainda associava o sanduíche lá do lugar natural, sanduíche natural, assim, e ficou essa ideia do sanduichinho triangular e tal, com vários sabores. Mas enfim, e foi isso. Então, durante muito tempo, o Conde Nacional e o Park Shopping foram as principais lojas. A gente teve loja no Setor Comercial Sul, teve loja no Carrefour, daí até que surgiu o Brasília Shopping, Pátio Brasil. Daí a gente entrou, né? Pátio Brasil não estamos mais. E ainda sempre como Marieta, né?
E eu tenho curiosidade do nome, hein? Queria saber. Depois Essa é uma pergunta também que o pessoal fala, não, se eu ganhasse, dá R$ 1 para toda vez que me perguntasse quem é a Marieta, né, a dona Marieta, assim. Exatamente. Mas não é ninguém, assim, foi só um nome, é um nome simpático, que Seu pai teve a ideia. havia outras opções na época, assim, mas queria, assim, um nome... Leve. Um nome feminino, simpático, e acabou Caiu muito bem. no Marieta, daí tiveram a ideia de botar 2 T's, né, para diferenciar um pouco e tal, e enfim, foi isso. E daí foi continuando, assim, isso ainda a gente tá falando de anos 80 ainda, Certo. anos 80, anos 90, final, assim, metade dos anos 90, né, surgiu Brasília Shopping, igual eu falei, que a gente tá lá desde o começo. Daí no finalzinho dos anos 90, meu pai teve a ideia de fazer o primeiro restaurante, né? Na época era um café, era uma cafeteria, assim. Certo, já conheci. Com um cardápio mais completo, e um serviço de mesa, com garçom, Diferenciado. que na época também foi uma coisa bastante diferente, assim. É inovadora, né? A gente abriu ali na 210 Sul. Depois abriu uma loja ali na Q9 do Lago Sul, que foi bastante icônica, assim, durante muito tempo, assim. Inclusive, uma curiosidade, esse modelo inicial do Marieta Café, pouca gente sabe disso, assim, mas a curiosidade, né, do passado. Assim. Tá no local certo pra contar pra gente. A gente tinha um franqueado em Salvador, né? A gente já teve franquia, a gente teve franquias, né? A gente teve franquia em Fortaleza, Salvador e Belo Horizonte. E o franqueado de Salvador resolveu abrir um Marieta Café também, nesses moldes dessas lojas iniciais. Ela tinha uma pegada bem diferentona, assim, tinha umas fotos bem grandes de atrizes famosas, né? Era o projeto que era um amigo do meu pai, o Fiuza, que era um arquiteto lá de São Paulo. Fiuza, famoso, né? Que ele que ajudou a gente no começo bastante, assim. E esse restaurante de São Paulo caiu meio que nas graças de um chefe de cozinha lá local. E tem um livro chamado Where Chefs Eat, né? Onde os chefs comem, assim. Que tem chefes do mundo inteiro. Então, onde eles gostam de comer quando eles não estão trabalhando no restaurante. E esse chefe comentou da gente, assim. Achei curioso. Bacana assim. isso. Apareceu. Bacana. Assim. Mas não só na primeira edição, na segunda daí acho que já não existia mais Marieta Café lá. Né? Mas ficou marcado. Mas é legal, achei legal. E... Enfim, daí foi mais ou menos nessa época que eu comecei a trabalhar, assim, Isso já nos anos 90? Final dos anos 2000, 2001, assim. Nos anos 90 e início dos anos 2000 que você começou a entrar na operação. Isso. Hoje, eu nem completei a apresentação, hoje você é sócio e diretor de operações, não é isso? Isso. Eu cuido de operações, dou meus pitacos também na parte de marketing, também um pouco no financeiro, eu sou bom de matemática, de análise, eu gosto de analisar números, então no final do mês, assim, o DRE só está aprovado quando eu falo assim, agora vai. Tá pronto, o DRE tá pronto, libera pro homem lá. Daí meu pai pega e vê e chora ou ri, assim, dependendo do mês, né? Não, a gente tá mais chorando do que rindo ultimamente, mas tudo bem. Tá um pouco complexo aí o momento, né? São muitas... A gente pode falar mais pra frente assim, né? Depois que eu terminar de contar a história. Das novidades assim. Aí. Mas vamos lá, você tá no início dos anos 2000 ali. Quando eu comecei na época, a gente montou um bar chamado Enjoy, que na época fez bastante sucesso. Eu comecei como barman, foi a primeira coisa que eu fazia. Aonde que foi esse bar? Na 210 Sul, do lado da Marieta. Do lado lá. Era um meio de temática de esporte, assim. Então até barman você foi? Já fiz muito caipirinha. Bacana. Comecei por lá, assim, era divertido, mas era moleque também, né? Gostava de ficar lá, daí já tava na rua mesmo, 11 horas da noite, então eu falei, daí de lá já vou... Continuar. Já ia pra balada, assim. E alguns anos depois começou o Marvin, né? Marvin é a hamburgueria mais tradicional, assim, dessas de Brasília, mais gourmets, né? Assim, a gente tinha o Trucks, tinha o Skies, né? Tem o Girafas, né? Que
que surgiram mais ou menos na mesma época, eu não sei se surgiram antes ou depois, assim, mas que tem uma pegada diferente, assim, e que tem seu valor, que eu gosto, assim, eu como ainda às vezes no Skies também, assim, de vez em quando, final de noite, assim, principalmente aonde os assim. chefes comem, né? Aonde os É. donos de restaurante comem. Legal, você. Lá é um dos lugares, esse. É. E, porque é engraçado, né? Parece meio contraproducente, talvez até um pouco perdulário, mas é bem comum, assim. E eu sei que vários amigos meus falam assim, você passa o dia inteiro no seu restaurante, daí você vai para casa e está com fome, você não quer mais comer a comida, assim, que você já está acostumado, tudo isso aqui é um saborzinho Quer variar um diferente, pouco. quer dar aquela variadinha, assim. Certo. Por mais que o cardápio nosso seja bem grande, assim, Isso. Sabor. e realmente, assim, maravilhoso. eu nem consigo provar tudo que eu deveria provar todos os dias, assim, mas tem hora que você quer uma coisinha diferente, É assim, verdade, então. verdade. E, enfim, O Marvin também foi ideia de seu pai, Rafael? sim. Também sempre gostou de carne, ele já tinha tido outras experiências também Massa. eu já tinha tido uma hamburgueria em Natal uma vez. Ó. Enfim, e aí eu já participei mais, eu lembro da gente no começo, assim, provando vários cortes de carne para tentar definir qual que ficava mais gostoso. Um blend igual ali do hambúrguer. Naquela época nem se falava em blend, ninguém a gente nem sabia de blend, diferentes raças de gado, quase não se Só falava. escolher a melhor carne para fazer um hambúrguer. Nessa época mesmo, assim, realmente. E é engraçado, né? Que você olha assim, não faz tanto tempo, faz 20 anos, assim, mas. Sabe, se falasse, porque Angus, Hereford, ninguém nunca tinha ouvido falar, eu nunca tinha ouvido falar de nada disso, assim. E ter certeza que pouca gente tinha conhecimento disso. A gente só tava procurando boas carnes, assim, tanto assim que a gente testou de tudo, acabou achando um corte lá, mas assim. E olha que loucura, a gente ficou anos assim com loja em shopping, várias lojas, a gente ficou até o início da pandemia, a gente ainda comprava carne, mandava para as lojas, cada loja limpava a carne, moía na loja, assim. Hoje eu fico assim, olhando, nossa, que loucura. Assim. Como que essa operação, né? Nossa, era uma loucura, assim, era uma loucura completa, assim. E aí hoje você centralizaram a produção. Não, a gente achou um fornecedor que entrega já com uma qualidade. Você consegue. Essa questão da operação, né? Dos padrões, isso é uma coisa que é importante. Quando você começa a ficar muitas lojas, muitas coisas assim, daí. Porque é diferente quando você tem uma, duas lojas, você está todos os dias nas lojas, ali com a barriga no balcão, você consegue dar um dinamismo, você consegue dar uma atenção ali, que nem sempre a gente consegue. Então, assim, tudo tem suas vantagens e desvantagens, né? Então a gente buscou assim, um fornecedor que entrega uma padronização, entrega um bom produto. É muito bom quando um empresário reconhece esse limite, né? Porque é até um paradoxo, mas quando ele reconhece o limite, é aí que ele avança. Porque ele entende, fala, cara, eu vou até aqui, daqui para cá eu preciso de ajuda. Isso é muito importante. Pois é. Acho que é um divisor de águas aí quando tem esse pensamento. Mas é engraçado, que quando a gente tinha uma loja, daí abre outra, daí você vai ganhando um momentum, né? Assim, você tá ali tão frenético que você nem percebe as coisas acontecendo, né? Vai no automático ali. E a pandemia realmente, assim, foi tipo, se tivesse a 200 km por hora e batido de frente, assim, num muro, assim, sabe? Tipo, e ter que recomeçar tudo de novo, assim, então... Tiveram que reinventar muita coisa, né? Isso, foi difícil, assim, eu não sei se a gente já fala sobre isso agora ou termina de contar a história. Assim. Se você quiser pontuar, acho que é legal. Você não fica devagar, vai e volta, assim. Pode. Não, mas é isso. E o Marvin, então, a gente, 2001, 2002, mais ou menos. Depois a gente tentou outras marcas. Ele já nasceu junto com o marido? Não, hoje eram separados. Porque hoje você tem uma estratégia de estarem bem próximos, né? Isso. Em alguns pontos, lojas únicas, né? Praticamente. Né? Começou na 103 Sul, era só Marvin. A gente teve uma na Asa Norte, ali na 110, que também era só Marvin. Daí, quando a gente abriu uma loja no Pier, que
a gente teve a ideia de abrir Marieta e Marvin no mesmo ponto, mas começou no Pinto, era bem assim, separado, mas era ainda bem separado, inclusive tinha um caixa, cada um tinha seu próprio caixa, uma coisa assim, mas logo a gente viu que tinha uma convergência e, que ia aumentar a deu certo, assim. produtividade se você unificasse, Deu né, as certo. marcas. Mas assim, deu certo, mas houve consequências, né? Assim, eu acho que principalmente assim, funcionou muito bem até 2015, 2016. Daí quando a gente teve aquele boom de food trucks, hamburguerias, né? Então a gente ficou anos assim, vendo uma hamburgueria abrindo em cada esquina, assim. Então foi um período difícil pra gente. A gente perdeu muito mercado. Porque a gente, de fato, a gente ficou 15 anos falando sozinho aqui em Brasília, né? Assim. Nessa área aí, só você reinando aí. Depois surgiram algumas coisas, né? Mas não com esse iniciativas movimento tão aqui. forte, né? Eu lembro que tinha um Houston ali na Zanorte, abriu um outro aqui, daí ficava um tempo, fechava, mas lá para 2015, 2014, 2015, assim, daí foi uma avalanche, assim, né? Realmente foi. O food truck invadiu aí, né? Invadiu pra... Começou com o food truck, mas depois as lojas, né? as lojas gourmet e tal. E realmente hoje a gente tem marcas muito boas e competitivas aqui, assim. Que acaba ajudando vocês também na busca da melhoria constante, né? É isso. Porque a concorrência, ela automaticamente ela faz isso, né? Com o negócio, né? Ela obriga você a superar cada vez mais. Eu tenho uma curiosidade, porque assim, o Marieta ele tem uma pegada mais fitness, mais leve, uma comida mais... não é nem questão de saudável, porque o Marvel é saudável também, mas eu digo mais leveza, né? E vocês no mesmo grupo, vocês têm o outro lá que é o Marvel. Como que vocês administram isso internamente? Como que é isso até para posicionamento de mercado? E a curiosidade maior, porque realmente é uma loja anexada a outra, né? Iguatemi, onde eu frequento muito lá o Marieta e o Marvel. Geralmente eu vou para a fila do Marvel e a minha esposa vai para o do Marieta. Como que vocês administram isso internamente? O marketing, ele é dividido? É uma equipe para cada pensamento? Como é que funciona? Então, é um desafio muito grande. Principalmente assim, a gente sentiu que o Marvel perdeu um pouco de força, né? Igual eu estava falando nesse período aí do boom das hamburguerias, né? Que não foi só aqui em Brasília, foi no Brasil inteiro, assim, acho que no mundo talvez. A gente perdeu um pouco de força, então assim, ficou meio perdido. A gente tentou, assim, a gente contratou algumas consultorias, a gente deu um tapa no cardápio, a gente mudou as marcas, a gente contratou uma agência para reestilizar as duas marcas, né? A gente fez todo um rebranding, mais ou menos lá para 2018, 2019. O do Marieta deu muito certo, o do Marvin acho que meio que piorou um pouco em alguns aspectos, né? Porque a gente era conhecido pelaquela questão do meio do vintage, um pouco do americano ali, do americano. Daí, na época, a agência nos convenceu que esse conceito estava meio caindo em desuso, que era uma coisa perigosa, assim, né? Que a tendência do mundo era, assim, uma coisa menos, assim, remeter menos a esse consumismo. Né? Não, é mais no sentido de um consumismo desenfreado, né? De uma coisa assim. Só que acho que ficou um negócio meio para metade que a gente teve que ir ajustando aos Perdeu poucos. Um pouco a identidade ali. Daí a gente teve que ir ajustando ao longo do caminho. A gente está começando a acertar, assim. Mas foi um processo longo, doloroso. Mas, assim, internamente pra gente, não muda muita coisa. Basicamente, a gente enxerga uma loja só. Iguatemi, pra gente, é uma loja só, assim. Foca nos produtos que vocês querem divulgar. A gente tem lá os produtos que a loja tem que comprar. Assim, a loja tem a cozinha, tem o chapeiro, que é só do Marvin, mas, assim, tem o pessoal da salada, tem, assim, lá dentro tem as divisões. Mas a gente está fazendo teste, por exemplo, cardápio. Hoje em dia, algumas lojas, a gente está fazendo teste. Assim, eu estou testando ter um cardápio só para as duas marcas. Então, assim. Que legal. Daí e fazendo testes, entendendo. Assim, então, por exemplo, num primeiro momento eu tentei assim: de um lado do cardápio era Marieta, do outro lado era do Marvin.
Daí eu analisei, vi que não teve rejeição, não teve confusão na cabeça do cliente, foi tranquilo. Daí recentemente eu fui mais ousado ainda, eu misturei assim. Hambúrguer com... Não, começa eu mapeei assim, quais são nossos produtos chefes, assim, né? Quais são os produtos que têm melhor margem, quais são os produtos que vendem mais, quais são os produtos que precisam de mais atenção. Daí hoje o cardápio tá mais diferente, assim, tá tipo, começa com as saladas, daí das saladas passam por alguns pratos executivos que no Marvel, assim, que eu vejo que muitas hamburguerias estão sentindo agora na pele, assim, coisa que a gente sentiu Já há um tempo atrás. há 10 anos atrás. É o seguinte, assim, hambúrguer, né? Assim, a venda de hambúrguer no almoço não é muito hábito do brasileiro, assim, comer hambúrguer, comer pizza no almoço, né? Assim, tipo, é uma coisa que... É um hábito forte americano, né? Mas que pois não é um hábito que a gente absorveu, é verdade. Então, assim, há 10, 12 anos atrás, a gente precisava melhorar o almoço. Então, a gente botou uns pratos executivos. Então, hoje a gente já tá com isso, assim, hoje isso já no mix de venda do Marvin já é bastante importante, né? Em alguns momentos, em algumas lojas, fica quase meio a meio, assim, a venda de hambúrguer. Sei que o Casa Park é bem forte, né? Também, o almoço lá é muito forte. Exatamente. Enfim, e é isso. Então, assim, a gente montou esse cardápio novo, já tudo meio misturado, mas com as suas devidas identidades visuais. Então, assim, eu ainda não sei dizer se um cliente, quando bate, ele olha o azulzinho, vê, esse produto é do Marvel, ele vê verdinho. Eu não sei dizer, mas assim, de modo geral, eu senti que teve uma boa aceitação esses novos cardápios que a gente está testando. Não tem retorno de confusão, por enquanto, nas lojas, por enquanto não. Assim, realmente... Porque antes, algumas coisas eram confusas. Realmente chegava assim, o cliente chegava, daí tinha o cardápio do Marieta, tinha o cardápio do Marvin. Daí, às vezes, a pessoa pedia um prato do Marvin e falava, nossa, eu fui no Marieta e pedi um prato. Assim, ele não era muito leve, não, mas ele era bem gostoso. Daí eu falei, não, que prato era esse? Não, era um prato lá com filé com ovo, arroz, batata frita. Eu falei, não, mas isso aí não é do Marieta, isso é do Marvin. Mas a pessoa nem sabia, então assim... Então tá fluindo. Assim, a gente tem a vantagem de atender vários públicos. A gente atende muita família, a gente atende, né, grupos, assim, mas realmente a gente sente, assim, que principalmente hoje o nosso cuidado na questão de marketing, de estratégia de marca, é tentar não deixar que o Marvel se apague muito, assim, por trás do Marieta, né, que a marca Marieta realmente ela é mais antiga, ela é mais forte, ela é mais única, assim, né, que o Marvel, assim. Então hoje a gente tem tido muito cuidado e muito do nosso esforço tem ido para, assim, acho que a gente, que é uma coisa nossa, até pessoal, minha, da minha família, assim, a gente não somos pessoas, assim, que são pessoas mais da retaguarda, né, assim, não... A gente sente até que, por exemplo, nas redes sociais, a gente... São mais discretos. Isso. A gente sempre foi muito discreto. Entendi. Só que eu acho que tá chegando um momento que tem horas que não dá. Aparecer, né? Tem que aparecer um pouco, assim, então... Esse momento atual pede muito isso, né? Rafael, eu vejo as marcas, assim, que tem um dono muito forte, elas... nas redes sociais, elas performam muito melhor, assim, realmente, assim. Então, assim... Porque se você não é sei lá, uma grande multinacional com um budget aí de milhões para investir, daí tudo bem, você não precisa de uma pessoa forte, mas mesmo assim, mesmo essas marcas, você vê que a estratégia hoje é sempre influenciadores, né? Toda semana um influenciador diferente, né? Humanizando a marca, né? E aparecendo, né? De fato, né? Exatamente, realmente é um aprendizado, tá toda hora mudando, né? Isso é importante, reinventando, né? É importante até para você adaptar ao mercado atual, né? Que mudou muito essa geração. Agora a gente queria até falar com você sobre o desafio, mas daqui a pouco. Mas antes, essa questão do Marieta e do Marvin, né? São as duas marcas e tem a direção é a mesma, a operação é a mesma.
e as compras provavelmente junto. unificados, tudo Sim. unificados. Isso acaba ajudando na questão de custo, De que hoje custo, tem que estar muito atento a isso, né? A gente tem uma central de compra, distribuição e produção, né? Então, alguns molhos a gente que faz, o pão do Marieta a gente que faz, Legal. a ciabatta a gente que faz, alguns recheios, né? A gente tem uma granola salgada, um alhozinho frito, umas coisas assim que a gente faz na nossa central. E a gente compra tudo e distribui para as lojas também. Então, tem a vantagem, assim, a gente tem um custo, essa central, ela é pesada para a gente, ela tem um custo, mas ela permite que a gente tenha bastante Um padronização controle maior, né? e permite também, a gente tem lojas, assim, às vezes muito pequenininhas, assim, mas que a gente consegue ter um cardápio relativamente grande e com bastante itens, assim, no estoque, mas com giro muito rápido, assim, sabe? Porque realmente, assim, para os nossos gerentes é bem cômodo, assim. Ele, hoje em dia, um gerente meu, assim, acabou o palmito, 9 horas da noite. Ele entra no sistema, digita lá, no dia seguinte, 9 horas da manhã, tá na Já loja tá lá dele, com assim. ele. Pô, Então, assim, sensacional, modernizou muito. é uma vantagem que nem todos, assim, restaurantes menores, talvez o dono teria que parar tudo para ir Lá comprar. no mercado comprar, né? Ou então mandar o gerente ir no supermercado pagar mais caro, né? Essas coisas. Então, assim, E isso garante também a qualidade, né? Porque sempre, na hora, o gerente lá não precisa ficar com aquele estoque enorme, né? Com o produto já passando um poucos dias, na validade, mas passando. Mas se ele solicitar, chega no dia seguinte, chega bem fresco, né? isso. E a outra curiosidade é que todos os restaurantes sempre tem um carro-chefe, um ícone, né? Você pega o McDonald's e tem lá o Big Mac. O que que é do Marietta e o que que é do Mavic? Qual que é o carro-chefe ou o ícone mesmo dessas Do, marcas? então, do Marieta, acho que nossas saladas, principalmente a nossa salada criada, né? Assim, que Que o cliente mesmo. escolhe, né? Vocês foram inovadores nesse também, né? Olha, a gente tem isso há muitos anos, assim. Eu não Aqui em dá pra Brasília, falar, dá pra falar que a gente foi o primeiro, assim, eu não sei, né? Mas realmente, assim, a gente vende muito essa salada. É uma salada, dá um trabalhão danado, né? Porque quando você tem uma salada, assim, a gente tem a nossa caprese lá, né? Que então, assim, já sabe certinho que vai a búfala, que vai o tomate, o queijo, a quantidade de molho. Mas a salada criada, cada salada é uma salada única, especial, né? Então, nossa, é o muito cliente que é o problema. chefe, né? Então é muito, assim, difícil, assim. É mesmo, Porque mesmo o cliente pedir, dá problema, assim. dá a opção de esquecer de item, né? Assim, Tá. esse monstro daí, tipo, sempre. E hoje em dia com delivery, né? Imagina, assim, daí Nossa. o cara marcou o que quer, né? A granola salgada, daí chega lá na casa, não tem, assim, daí não mandou, nossa, Aí para fazer essa gestão aí. é difícil, assim, então a gente tenta estabelecer alguns processos, algumas análises, assim, mas às vezes falha, Escapa assim. um pouco, né? Acontece, assim, né? Então, no Marieta são as As saladas, saladas. principalmente as A criadas, salada criada, né? Esse é o produto mais mais vendido da vendido. rede. E do Marvin, Do Marvin é mais variado, assim, é mais os hambúrgueres, o Marvin Burger, né, que é é o que clássico. é um clássicozão, tá no cardápio há muitos anos, né? Vende É aquele que muito. não pode tirar de jeito nenhum, né? é. Tem um prato relativamente novo que no Marvin, que é um prato executivo também nessa linha a gente faz uma coisa que pouca gente tem coragem de fazer, que é deixar muito aberto para o cliente e muito assim deixando o cliente customizar, né? Assim. Isso é Então isso é verdade. bom. Isso é bom por um lado que muita gente gosta, mas tem isso que às vezes manter um certo padrão é muito difícil, assim. Então, Mas isso é um grande diferencial de vocês. Esses dias eu fui comer no Marieta. Tem um sanduíche lá que eu sou apaixonado, que é o ovo com frango frango, ovos, né? Você frango com estava ovos. falando Estava antes. falando antes aqui no bastidores. E, pô, sensacional, porque não vi no cardápio. Aí o rapaz falou: "Ah, o senhor não achou? Eu Não, falei, mas a gente tem o "O senhor-" frango, tem o ovo, né? Aí ele falou: eu faço para o senhor. Qual que o senhor quer? O frango com ovos. Tá feito, pode deixar. Isso é muito legal mesmo. É, Essa por- porque flexibilidade igual eu aí. tava falando antigamente, né? Igual a gente tinha, sei lá, o sanduíche de frango. Então a gente tinha assim, frango com ovos, frango com salada, frango com ricota, frango com ameixa, frango não sei o quê. Daí peito de peru, a mesma coisa, com atum, a mesma coisa. Então, Otimizaram aí o cardápio. antes, assim, antes aí dava para ter isso, né? Porque a gente tinha mais margem para
às vezes para algum vacilo e sobrar no final da noite, um certo desperdício, que hoje realmente tá cada vez mais difícil, mais apertado. Então, assim, a tendência é sempre dar uma enxugada a mais, deixar o mais preciso possível, né? Esse é um trabalho sempre que todo mês, por exemplo, eu pego, analiso tudo que vende, tudo que Releitura saiu, fico quebrando a cabeça, o que dá para sair do cardápio. O que dá para... Daí sempre que eu tiro alguma coisa, alguém briga comigo, ou o gerente da loja, ou um cliente, mas assim, só que hoje eu já não consigo mais, já cheguei num nível assim que é difícil, assim, sabe? né, fazer essa... Tirar alguma coisa sem alguém vir me encher o saco. Assim. E você tem propriedade para tirar? Ou seja, você frequenta suas lojas, Lógico, de fato? todos os dias. Você trabalha na sua loja? Porque tem muito empresário que é o de escritório, né? A gente chama de ar-condicionado, né? Mas não. você tá vindo na frente, lá no front mesmo, lá? Eu fico bastante no escritório hoje, nos últimos anos, mas todo dia eu como numa loja, ou no almoço ou no jantar, assim. Hoje em dia mais no jantar do que no almoço. Mas sempre mudando de loja, assim. E sempre mudando de loja. Principalmente quando tem produto novo, ou então assim, eu vou... Por exemplo, a gente botou... Recentemente eu botei uma carne nova no cardápio do Marvin, né? Porque eu tava sentindo... A gente tinha filé, tinha ancho, que funciona bem para nossas lojas que são restaurantes, que você senta na mesa, vem um garçom, que tem uma experiência. Então, é um produto mais caro, com mais elaborado. Assim, é uma experiência, assim, a pessoa quando senta, vem um garçom, você está ali no seu ambiente, você paga 70, 80 reais num prato. Mas numa praça de alimentação, 73 reais num prato eu acho caro, assim, eu acho... Foge um pouquinho. Assim, e então eu estava sentindo falta de ter uma proteína bovina um pouco mais barata, daí eu pensei num corte, daí testei numa loja, deu certo, daí botei mais 3, só que daí semana passada eu fui lá já não estava do jeito que eu gostaria. Daí hoje eu voltei na loja para ver, já pediu para nem estava afim de comer carne, eu queria comer até um sanduíche, um hambúrguer, mas não. Eu vou provar esse prato, não estava afim de comer, mas para provar como é que estava, assim e tal. E aí passou no teste? Então passou, mas ainda não estava do jeito que eu queria, não. Daqui a pouco acho o ponto, né? Sempre tem uma besteirinha de apresentação, uma coisa assim, mas... Então isso eu faço muito, assim, porque eu fui na loja tal, achei que o suco não estava bom, daí eu já anoto nos meus programinhas lá e para voltar na loja, provar. Então, assim, todo dia... eu fico sempre numa eterna crise, assim, entre... Assim, não conseguir fazer tudo que eu gostaria de fazer nessa parte de ter mais tempo para fazer minhas análises, de estudar melhor cardápio, estudar melhor se os preços estão adequados, de estudar melhor o marketing. Isso tudo hoje em dia demanda muito você estar na frente do computador, muito concentrado. Então tem esse lado meu que gosta, mas ao mesmo tempo eu sinto falta também de estar na loja e tal. E eu gosto, assim, mesmo tendo 10 lojas, assim, mas às vezes se eu estou na loja, eu atendo o cliente, eu vou para frente do caixa, assim, todos os sistemas que tem na empresa ali, né? Todos os sistemas que estão na loja eu que implantei, que defini. Então, assim, eu gosto de usar até para ver se está configurado, como é que tá, como é que não está. Participa ativamente, né, Rafael? A gente tenta, assim. Falando nisso, é um desafio para o empresário participar ativamente. Falando de desafios, o que você pontua hoje como um grande desafio do setor de gastronomia, a gente olhando por cenário aqui? Isso é fácil, né? É mão de obra. Mão de obra, né? Já é a primeira coisa que vem, não tem jeito. Acho que qualquer um que você perguntar, acho que vai falar isso. Realmente é difícil, assim, porque, assim, o nosso setor é muito complicado, porque, de fato, assim, a gente demanda é uma mão de obra muito intensiva, assim, né? Eu preciso de muita gente, assim, para fazer as coisas, principalmente o Marieta, assim, que você tem a salada. É tudo muito manual, né? Tem que ser feita na hora. Tem que ser artesanal. Meu produto mais vendido é a salada criada, tem que ser feita na hora. Não posso nem ficar deixando pronta ali, sabe? O suco, eu tenho uma pessoa só para ficar fazendo suco. Então, assim... E assim, eu entendo assim que
Geralmente assim, são pessoas que ganham pouco, assim, eu tenho noção disso, não dá para ficar fingindo, né, um salário mínimo, tá ótimo. Assim, realmente ganha pouco, a gente estabelece algumas metas para dar umas bonificaçõezinhas. Benefício. Mas infelizmente, assim, eu não sei qual é a solução, mas assim, realmente é um pessoal que tem que trabalhar final de semana, sábado, domingo, né, assim. E a gente estava até comentando em off aqui, mas realmente tem uma nova geração que não quer isso, acho que é o direito deles não querer, mas assim, o negócio às vezes dá uma funilada ali, nem todo mundo vai conseguir ter essa oportunidade de realmente só trabalhar. Escolher, né? Ali, né? E assim, e tudo bem, assim, eu entendo que não, assim, eu acho uma profissão muito bonita você trabalhar atendendo pessoas, fazendo essas coisas, mas realmente é cansativo, é pesado, é sacrificante. Eu acho que a pessoa que entra meio com uma mentalidade tipo, vou aqui aprender como é que é a vida real, aprender como a trabalhar de maneira organizada, sério, assim, né? ter um compromisso, você aprende muito, assim, até para se um dia você realmente quiser ser empreendedor. É uma escola, baita escola. Mas assim, realmente é difícil, assim, trabalha muito, ganha-se pouco, não tem como negar isso, assim, mas ao mesmo tempo pra gente é caro, né? É encargo, é muita coisa, pesado, né? É pesado, então assim. Tem que ter um equilíbrio muito forte nisso, né? Realmente, se a gente, né, se eu pago um salário para pessoa, gasta outro tanto de FGTS, né, de previdência. Empreender no Brasil é um desafio diário, né? Não tem jeito. É difícil, assim, e é difícil também, assim, a gente tenta, como eu comentei, a gente tenta dar algumas bonificações, a gente tem algumas metas de produtividade, mas infelizmente é muito difícil, é muito, às vezes, inseguro. Por exemplo, eu sei que tem funcionários que se destacam, que são melhores, que a gente bota fé, mas às vezes ele exerce o mesmo cargo que outro, que está meio ali se arrastando, daí você não consegue dar uma bonificação especial para ele, porque daí abre precedente, você já começa a correr risco jurídico. Realmente, eu não sei qual é a solução, assim, nem onde vamos parar, assim. Eu sei que a gente está tentando essa ideia de diminuir cardápio, facilitar o cardápio, né? Tem a ver com isso, tem a ver com isso. A gente está botando alguns totens de autoatendimento nas lojas, né? Para ver se melhora, mas é isso. E a gente já está chegando na reta final do podcast. Eu queria saber das novidades do Marvin, do Marieta. O que você pode pontuar aí para a gente? A principal novidade, assim, estamos voltando para o Conjunto Nacional, né? Assim, que maravilha, hein? Era uma loja ícone, né? E agora a gente tá voltando lá pro shopping. Com as duas? Com as duas, sempre as duas, hoje em dia. Sempre as duas. Que maravilha. A não ser que aconteça alguma coisa excepcional. Na praça principal ou naquela extensão lá? Não, é ali numa areazinha ali, perto ali do onde tem o Outback, onde tem o Bate de Latte. Que maravilha. A gente vai ficar ali. É um canto ali mais gourmetzinho ali, né? Tem o Starbucks, de frente ali pro Teatro Nacional, acho que é um astral. É um lugar bem astral, assim, e nosso foco aí, esforços nos próximos meses vai ser para abrir essa loja. A gente deve voltar, ter algumas novidadezinhas, fazer alguns testes. A gente está pensando em voltar com um produto que é bem clássico, assim, que a gente tirou no passado e que é aquele cachorro quente, eu não sei se você chegou a comer, tinha um queijão, que o pessoal mordia, esticava. A gente tirou, a gente ficou muitos anos sem, mas os saudosistas, assim... E o hot dog meio que voltou um pouco também agora, né? Pois um pouco à tona, né? E eu sei que você é um apaixonado de vinho, eu queria saber quando você vai lançar o vinho do Marieta, ou o vinho do Marvin. Pois é. Até me conta um pouquinho, você tem uma passagem legal sobre vinho lá em Portugal, né? Isso. Conta um pouquinho isso aí, Rafa. Então, o vinho, assim, tá perto, né? Porque a gente já até lançou um suco de uva, né? Com a nossa marca recentemente. Mas só vende nas lojas, nas nossas lojas e no delivery, né? E que é feito por uma vinícola, então assim, já tá encaminhado. Você precisa te animar. Mas o problema é que do Marieta, a venda de vinho do Marieta não é
Assim, o que uma loja minha vende o mês inteiro de vinho é o que um Dom Francisco da vida vende no final de semana, assim. Mas eu, assim, falando um pouco de mim, né, eu sou formado em comunicação social, né, porque na época, sei lá, também moleque, tava meio perdido, eu falei, fazer um curso fácil, assim, me formar logo. Curso fácil, até parece que é fácil. Enfim, sou muito ligado, assim, meus hobbies são tecnologia, gosto muito de gadgets, programas e tal. E vinho também, né? Gosto bastante de vinho, já estudei bastante, já até ganhei um concurso lá dos vinhos do Alentejo. É isso que quero que você conte aí pra gente. Uma vez a gente ganhou uma viagem, eu ganhei uma viagem, a gente foi lá fui com outros sommeliers de Brasília, do Brasil, conhecer algumas regiões, umas sub-regiões do Alentejo, né? Algumas vinícolas. A gente foi na Paulo Laureano, a gente foi na Borba, Dona Maria. Delícia, aquela região é maravilhosa. E realmente é muito legal viajar com profissionais do vinho. É legal porque você é recepcionado pelo dono, ele te apresenta, ele pessoalmente. Sempre, volta e meia, rola aí uma garrafinha da adega pessoal dele, né? Preciosidade. Eu lembro, o Júlio Bastos mesmo abriu uma Magnum 1987 pra gente, assim. E, enfim, eu gosto. Hoje em dia a gente vai ficando velho, vai bebendo um pouquinho menos, tentando manter Mas com mais qualidade. Exatamente. Com mais qualidade, isso que importa, verdade. Mas realmente, assim, eu gosto, já estudo isso há alguns anos, né? Também já fui ao Chile, já fui ao Rio Grande do Sul também, conhecer vinícolas nessas regiões, principalmente essas, Rio Grande do Sul, Chile, Portugal, uma coisinha ou outra da Itália também. E gosto muito, assim, acho que é um mundo fantástico. Do Marva, então, do Marieta. Do Marieta. Garrafinha, hein? Do Marieta teria que ser um vinho bem leve, né? Um claretezinho, um rosé. Um vinhozinho. E o do Marva, acho que poderia ser um tinto, assim, mais... Combina com uma carne, muito bom. Uma coisa mais Rafael, agradeço demais a sua presença. Valeu, obrigado aí pelo episódio aí dessa renovação do nosso podcast, Prosas e Ideias. E foi muito bom recebê-lo, viu? Muito obrigado por contar a história maravilhosa aí dos ícones, né? Marieta e Marva aí. E com certeza esse podcast aí vai fazer muito sucesso com todas as suas informações. Muito obrigado. Obrigado. Até mais. Obrigado. Valeu, pessoal. Então nós finalizamos aqui o primeiro episódio do podcast Prosas e Ideias. Fique atento no nosso Instagram, que breve já vamos ter o segundo episódio. Valeu, obrigado, pessoal.